As nuvens de chuva pairavam baixas sobre Missoula, Montana, e envolviam a pequena cidade numa luz cinzenta e melancólica. O vento trazia o cheiro, a relva úmida e madeira de pinho pelas ruas, enquanto eu, Michael Weber, estava sentado num canto do Blue Mountain Café, um daqueles lugares que cheiravam a madeira velha, café acabado de fazer e um toque de tempos passados. As luzes de neon tremeluziam suavemente e os assentos de vinil desgastados rangiam a cada movimento. A minha filha Sophie, de 6 anos, estava sentada à minha frente, absorta num livro de colorir que ela dava vida com lápis coloridos. Os seus dedinhos moviam-se com um cuidado que nunca deixava de me surpreender. Desde a morte da minha mulher, Lisa, há 3 anos, Sophie era a luz nos meus dias, uma âncora num mundo que muitas vezes parecia demasiado pesado. Como ex-soldado que serviu no Afeganistão, eu sabia como sobreviver, mas Sophie ensinou-me a viver. Os seus olhos azuis, tão cheios de curiosidade e inocência, lembravam-me por que me levantava todas as manhãs, mesmo que as cicatrizes da guerra e a perda ainda ecoassem dentro de mim. O café estava meio vazio naquela noite, apenas alguns clientes habituais espalhados pelas mesas. As suas conversas, um murmúrio suave, sob o tilintar de talheres e pratos. A chuva tamborilava suavemente contra as grandes janelas, um ritmo que era quase reconfortante, como um bater de coração que preenchia o silêncio. Bebisquei o meu café, que há muito tinha arrefecido, e observei o mundo à minha volta. As minhas mãos, calejadas por anos de trabalho duro e guerra, repousavam na mesa, enquanto eu tentava deixar para trás as memórias de batalhas passadas. Mas o passado tem uma maneira de se insinuar no presente, especialmente em noites como esta, quando o mundo lá fora estava molhado e frio e o calor do café parecia um abraço. Eu tinha visitado este café muitas vezes nos últimos meses, não só por causa da comida, mas porque era um lugar onde Sophie e eu nos sentíamos seguros, um lugar onde o mundo parecia parar por um momento. Então, o meu olhar pousou nela, uma jovem empregada de mesa que se movia entre as mesas com uma mistura de graça e exaustão. O seu crachá brilhava na luz fraca. Ana. Ela devia ter 20 e poucos anos, com cabelo castanho escuro que caía numa trança solta sobre o ombro. Os seus olhos, de um castanho quente, carregavam um cansaço que não vinha apenas de longos turnos, mas de algo mais profundo. Algo que eu conhecia do meu tempo na guerra. O fardo que se carrega quando se tem de provar a si mesmo que se é forte. Ela sorria para os clientes, trazia pratos fumegantes de hambúrgueres, batatas fritas e tarte de maçã. Mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto reabastecia um bule de café. Era um pequeno gesto, notado apenas por alguém que tinha aprendido a prestar atenção aos detalhes, tal como eu tinha aprendido em serviço, onde um passo em falso podia mudar tudo. Ana tinha algo nela que me lembrava Lisa, uma força silenciosa escondida atrás de um sorriso gentil, como se quisesse convencer o mundo com bondade de que não iria afundar-se. Então ouvi uma voz, grave e imperiosa, que cortou o café como um vento frio. Ana, senta-te. As palavras vieram de um homem num fato escuro e imaculado, sentado numa mesa perto do balcão. O seu casaco caro estava pendurado nas costas da cadeira, e um relógio dourado brilhava no seu pulso, um sinal de riqueza que parecia deslocado naquele café simples. Ele não pertencia ali. Não àquele café com as suas mesas gastas, o cheiro a gordura de fritos e as velhas melodias da jukebox que tocavam suavemente ao fundo. A sua postura, a maneira como se movia, irradiava autoridade e algo mais escuro, algo controlador, que tornava o ar pesado. Ana encolheu-se, os dedos apertando o tabuleiro que carregava, como se fosse um escudo que a pudesse proteger dele. Pai,
Por favor, sussurrou ela, a sua voz mal audível, mas cheia de emoções. Medo, misturado com uma faísca de desafio que brilhava nos seus olhos. Aqui não! A palavra pai atingiu-me como um murro. Eu já tinha visto homens poderosos o suficiente no meu tempo que acreditavam que o mundo lhes pertencia. E este homem era um deles. Eu tinha lido sobre pessoas assim nos jornais, empresários multimilionários que moviam os seus filhos como peões, moldando as suas vidas de acordo com as suas próprias regras. Os seus olhos, frios e penetrantes, fixaram Ana, como se quisesse forçá-la a ceder com o seu olhar. Já me envergonhaste o suficiente, disse ele, a sua voz suave, mas afiada como uma lâmina que cortava o silêncio. Volta para casa. Este jogo de ser empregada de mesa acabou. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas, e por um momento ela olhou à sua volta, como se esperasse que alguém interviesse. Mas ninguém o fez. O cozinheiro atrás do balcão continuou a polir as suas panelas como se nada estivesse a acontecer. Os outros clientes olhavam para os seus pratos ou chávenas como se pudessem ignorar a tensão. Ninguém queria meter-se com um homem que irradiava poder como um perfume caro que enchia todo o quarto. Sophie puxou a minha manga, os seus dedinhos suaves, mas firmes. Pai, ela está com medo, sussurrou ela, os seus olhos azuis arregalados enquanto olhava para Ana. Estas palavras, tão inocentes e, no entanto, tão pesadas, atingiram-me profundamente, como um eco de uma época em que eu tinha enfrentado homens de uniforme que não conheciam a misericórdia. Olhei para a minha filha, os seus caracóis caíam-lhe no rosto, e depois voltei a olhar para Ana, que agora recuava um passo enquanto o pai se levantava e se elevava sobre ela. Vais arrepender-te de te opores a mim, sibilou ele, as suas palavras venenosas e frias. Antes que eu percebesse, a sua mão disparou e agarrou o pulso dela, os seus dedos a cravarem-se na pele dela, e um gemido suave escapou-lhe, um som que me perfurou até aos ossos. Aquele foi o momento em que o soldado em mim despertou. O pai em mim. Empurrei a minha cadeira para trás. O ranger agudo do metal no chão de linóleo ecoou pelo café como um sinal de alarme. Todos os olhos se viraram para mim, enquanto eu caminhava em direção a eles com passos calmos, mas determinados. O meu coração batia de forma constante, como sempre tinha feito quando estava em perigo. Mas desta vez não era sobre mim. Acho que a jovem deixou claro que não quer ir consigo, disse eu, a minha voz calma, mas afiada como uma faca que cortava a tensão. O homem virou-se, os seus olhos estreitaram-se enquanto me avaliava, como se eu fosse um inseto que ele pudesse esmagar facilmente. E quem diabos és tu? Perguntou ele, a sua voz cheia de desprezo, como se a minha presença fosse um insulto para ele. Apenas um pai, respondi eu, dando um passo mais perto e encarando-o sem pestanejar. Que está a ensinar a sua filha o que significa defender alguém que está com medo. Ele riu, um som amargo e oco que ecoou no quarto. Mas eu vi a raiva nos seus olhos, a maneira como a sua fachada se desmoronou por um momento. Não tens ideia de com quem estás a falar? Disse ele, os seus lábios crispados num sorriso estreito que era mais uma ameaça do que diversão. Talvez não, respondi eu, a minha voz calma, mas inflexível como o aço que eu tinha usado. Mas eu sei o que vejo, um homem que se esqueceu de como amar a sua filha. Os olhos de Ana arregalaram-se, uma expressão de surpresa e dor passou pelo seu rosto. Enquanto as minhas palavras enchiam o quarto, o homem, o seu pai, ficou vermelho, as veias nas suas têmporas a destacarem-se como cabos, sob tensão. Isto não é da tua conta, rosnou ele, a sua voz agora mais alta, como se quisesse lembrar a todo o café quem mandava ali. Ela é minha filha, ela vem comigo.
Ele puxou o braço dela, tentando arrastá-la para a porta, mas eu fui mais rápido. Coloquei-me entre eles, a minha postura relaxada, mas pronta, como tinha aprendido em serviço, onde cada movimento contava. Hoje não, disse eu suavemente, os meus olhos fixos nos dele. Não se pode comprar respeito e muito menos forçar o amor. Por um momento, o ar no café pareceu parar, como se o tempo estivesse a prender a respiração. Um homem corpulento, presumivelmente um guarda-costas, saiu da sombra do canto, a mão no cinto, como se estivesse pronto para intervir. Mas eu nem sequer me encolhi. Os meus velhos instintos estavam despertos, focados, prontos, como nos dias em que patrulhava ruas empoeiradas, onde cada segundo podia ser uma decisão de vida ou morte. Queres mesmo fazer isto à frente de uma criança? Perguntei eu, acenando na direção de Sophie, que estava sentada no nosso booth com os olhos grandes e assustados e o seu coelhinho de peluche nos braços. Isso fê-lo hesitar, apenas por um momento, mas foi o suficiente. Ana soltou-se e recuou para trás de mim, a sua respiração rápida e trêmula, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Obrigada, sussurrou ela, a sua voz embargada, como se não usasse aquela palavra há anos. Não sabes o que fizeste. Também não preciso, respondi eu suavemente, sem desviar o olhar do pai dela. O importante é que foi o certo. O pai dela ajeitou o fato, os olhos a arderem de raiva enquanto olhava para nós os dois. Vais arrepender-te disto, disse ele, a sua voz uma promessa venenosa, que pairava no ar como uma nuvem escura. Depois, virou-se e saiu. A chuva engoliu os seus passos, enquanto a campainha da porta do café tocava e ele desaparecia na noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O cozinheiro pigarreou, como se nada tivesse acontecido, e os outros clientes voltaram às suas refeições, como se a tensão no quarto se tivesse dissolvido no ar. Ana ficou ali, a tremer, os olhos fixos no chão, como se tivesse medo que o mundo a visse. Peguei no meu casaco e coloquei-o sobre os seus ombros. O frio da noite pareceu de repente infiltrar-se no café. Estás segura agora, disse eu. Senta-te, respira. Ela tentou falar. Mas em vez disso vieram as lágrimas, silenciosas e imparáveis, que escorriam pelas suas bochechas. Sophie saiu do nosso booth e enrolou os seus bracinhos à volta da perna de Ana. Está tudo bem, menina, disse ela com a sua voz clara e inocente, que irrompeu pela escuridão como um raio de sol. O meu pai salva pessoas. Ana sorriu por entre as lágrimas, um sorriso fraco, mas genuíno, que iluminou o seu rosto. Salvou mesmo, sussurrou ela, a sua voz pouco mais do que um sopro. Sentamo-nos juntas, deixando o silêncio preencher o quarto, enquanto a chuva continuava a bater contra as janelas lá fora. Ana contou-me, com hesitações, como o pai controlava tudo: o seu emprego, os seus amigos, as suas decisões. Ela tinha fugido há meses, tinha construído uma nova vida em Missoula sob um nome falso, longe da sua influência. Mas, de alguma forma, ele tinha-a encontrado. Ela falou das cartas que ele lhe tinha enviado, das chamadas que tinha ignorado e do medo que a acompanhava todas as noites de que ele um dia estivesse à sua frente, tal como hoje. Quando a chuva abrandou, ofereci-me para a levar para casa. Ela hesitou, os seus olhos à procura da escuridão lá fora, como se esperasse que o pai estivesse à espreita. Finalmente, ela acenou com a cabeça, e Sophie pegou na mão dela, enquanto saíamos, como se fossem velhas amigas. O vento estava frio, e as ruas de Missoula brilhavam à luz dos candeeiros de rua. Enquanto caminhávamos para a minha velha carrinha, senti algo a mexer-se no meu peito, um sentimento que não tinha sentido desde a morte de Lisa. Talvez esperança, talvez um propósito. Olhei para Ana, que olhou para trás para o café. As sombras do pai ainda nos seus olhos,
E eu sabia que aquele não era o fim. Ele voltaria. E quando o fizesse, descobriria que nem todas as batalhas são ganhas com dinheiro. Algumas são ganhas com o coração. Os dias após o incidente no Blue Mountain Café arrastaram-se como um sonho silencioso, mas a calma era enganadora, como um fino véu que podia rasgar a qualquer momento. Missoula, Montana, estava sob um céu de outono claro. As Bitterroot Mountains, ao longe, brilhavam em tons de vermelho e ouro, enquanto o ar cheirava a folhas secas, pinheiros e um toque de geada iminente. Eu, Michael Weber, estava sentado na varanda da minha pequena casa nos arredores. As tábuas de madeira velhas a ranger sob o meu peso, enquanto bebia um gole de café que ainda fumegava quente nas minhas mãos, depois do frio da noite. Sophie, a minha filha de 6 anos, brincava no jardim da frente. O seu riso ecoava pelo silêncio, enquanto ela vivia aventuras imaginárias com o seu coelhinho de peluche, ora como pirata, ora como exploradora numa selva distante. Mas os meus pensamentos estavam noutro lugar, pesados como as nuvens que se acumulavam no horizonte. Ana, a jovem empregada de mesa que eu tinha protegido do seu pai, estava a viver conosco desde aquela noite. Era apenas temporário, eu tinha dito, até que ela encontrasse um lugar seguro. Mas no fundo, eu sabia que a segurança não era assim tão fácil de encontrar quando alguém como o pai dela, um homem com riqueza e influência incomensuráveis, a estava a perseguir. A nossa casa, uma modesta casa de madeira com tinta branca a descascar e um telhado que pingava quando chovia muito, não era muito, mas era o nosso lar. Desde a morte de Lisa, há 3 anos, eu tinha-a enchido de memórias, fotografias de nós 3 no Flathead Lake, onde tínhamos pescado trutas, os desenhos coloridos de Sophie pendurados nas paredes e a velha cadeira de balanço onde Lisa costumava sentar-se, com um livro no colo, enquanto cantava canções para Sophie. Ana dormia no quarto de hóspedes, um pequeno quarto com uma cama estreita, uma mesa de cabeceira bamba e uma janela que dava para as montanhas que se erguiam como guardiãs sobre Missoula. Ela estava silenciosa, quase como uma sombra que deslizava pela casa, mas a sua presença trouxe algo novo para as nossas vidas, algo que eu não conseguia nomear. Sophie tinha se afeiçoado a ela imediatamente. Todas as noites, as duas sentavam-se juntas. Enquanto Sophie contava histórias a Ana, ou lhe pedia para ler um livro infantil esfarrapado. Ana sorria então, e por um momento, o medo desaparecia dos seus olhos castanhos, que tinham visto tanto. Mas eu via as sombras que a perseguiam. A forma como ela se encolhia quando um carro passava muito devagar pela nossa casa, ou quando o telefone tocava, um som estridente que cortava o silêncio. Ana tinha me contado mais sobre a sua vida, nos momentos de silêncio, quando Sophie estava a dormir e nós estávamos sentados à mesa da cozinha, cada um com uma chávena de chá de ervas que ela tinha feito de hortelã-pimenta e camomila, que tinha colhido no jardim atrás da casa. Ela tinha fugido de Seattle há 7 meses, onde o seu pai, Richard Voss, um magnata imobiliário com um império que abrangia cidades inteiras, tinha transformado a sua vida numa prisão. Ele ditava que amigos ela podia ter, que roupas vestia, até que universidade devia frequentar, embora ela sonhasse com uma vida onde pudesse decidir livremente. Eu só queria ser eu mesma, tinha ela dito, a sua voz suave, mas firme, como um rio que abre caminho através da pedra. Então mudei o meu nome, vim para cá e aceitei o emprego no café. Pensei que ele nunca me encontraria. Mas ele tinha encontrado, e a ameaça nas suas palavras, "Vais arrepender-te disto", pairava sobre ela como um véu escuro, uma sombra que não podia ser sacudida. Eu sabia o que era viver com sombras. No Afeganistão, eu tinha aprendido que o perigo nunca desaparece realmente,
Apenas espera para reaparecer, como um predador na escuridão. As minhas mãos, que outrora tinham segurado armas, estavam agora mais suaves. Do trabalho na oficina, onde eu reparava móveis, mas os instintos ainda estavam lá, vigilantes e afiados. Eu observava Ana a tentar construir uma nova vida. Ela tinha encontrado um emprego numa pequena livraria no centro da cidade. The Open Page, uma loja acolhedora com tábuas a ranger, prateleiras que chegavam ao teto e o cheiro a papel velho e tinta. A proprietária, Margaret, uma mulher mais velha com caracóis grisalhos e um sorriso que irradiava calor, tinha gostado imediatamente de Ana. "Tens um bom coração", tinha dito Margaret, quando Ana lhe falou do seu amor por livros, dos romances que ela tinha lido secretamente na sua juventude, quando o pai estava a dormir. Ali, entre as páginas de histórias de amor e livros de poesia, Ana parecia florescer. Ela sorria mais, os seus ombros relaxavam. E às vezes cantarolava suavemente enquanto organizava livros ou aconselhava clientes. A sua voz suave como o vento que soprava pelas árvores. Mas eu sabia que o pai dela não desistiria. Não um homem como ele, que estava habituado a controlar tudo. Uma noite, quando o sol se punha atrás das Bitterroot Mountains e o céu estava tingido de rosa e laranja, notei um SUV preto a passar devagar pela nossa casa. Não parou, mas a maneira como se movia era demasiado pensada, demasiado intencional, como um caçador a estudar a sua presa. Levantei-me, a minha mão instintivamente ao meu lado, como se ainda estivesse a carregar uma arma, um reflexo de outro tempo. "Ana", chamei eu suavemente para dentro de casa. Ela veio da cozinha com um pano de prato na mão e seguiu o meu olhar através da janela. Os seus olhos arregalaram-se e ela ficou pálida, como se o sangue tivesse fugido do seu rosto. "Aquele é um dos homens dele", sussurrou ela, a sua voz a tremer como folhas ao vento. "Ele tem sempre pessoas a trabalhar para ele. Eles observam, eles esperam." Coloquei uma mão no ombro dela, a minha voz calma, mas firme, como uma rocha no meio do mar. "Eles não te farão mal aqui. Não enquanto eu estiver por perto." Mas a tensão aumentava, como uma tempestade a formar-se no horizonte. 2 noites depois, quando a lua era apenas uma foice estreita no céu, ouvi um som. Um arranhar suave na porta dos fundos, mal audível, mas o suficiente para despertar os meus sentidos. Sophie dormia lá em cima, a sua respiração constante e pacífica. Mas Ana estava acordada, sentada na sala de estar com um livro que não estava realmente a ler, os seus dedos a puxar nervosamente as páginas. Eu fiz-lhe sinal para ficar quieta e esgueirei-me para a porta, os meus passos silenciosos no chão de madeira velho. O meu coração batia calmamente, como sempre fazia quando o perigo se aproximava. Um hábito dos anos em que cada segundo contava. Através da pequena janela ao lado da porta, vi uma figura, vestida de escuro, a mexer na fechadura, uma sombra na noite. Sem hesitar, abri a porta, e o homem tropeçou para trás, surpreendido, os seus olhos a arregalarem-se por um momento. Ele era grande, com um rosto que não mostrava emoções, e uma postura que gritava treino militar. "Desaparece", disse eu, a minha voz suave, mas afiada como aço a cortar a escuridão. "Ou vais arrepender-te." Ele levantou as mãos, como se fosse render-se, mas os seus olhos diziam outra coisa, um juramento silencioso de que este não era o fim. "Esta não é a tua luta, soldado", disse ele, antes de desaparecer na escuridão, os seus passos engolidos pelo vento. Ana tremia quando eu voltei para dentro de casa, as suas mãos a apertarem o livro como uma âncora. "Eles não vão parar", sussurrou ela, a sua voz embargada, como se as próprias palavras a magoassem. "Ele não vai parar." Sentei-me ao lado dela.
As velhas tábuas de madeira rangeram sob o meu peso, e por um momento, o único som foi o tic-tac do velho relógio na parede. Então temos de ser mais fortes, disse eu, a minha voz firme, mas suave. Não estás sozinha, Ana. Não mais. Naquela noite, eu contei-lhe sobre Lisa, como ela me tinha ensinado que coragem não significa não ter medo, mas sim agir apesar do medo. Eu contei-lhe sobre as noites no Afeganistão, onde eu pensei que não voltaria para casa. Sobre as cartas que escrevi a Lisa que nunca enviei, e como a memória do riso dela e do nascimento de Sophie me mantiveram. Ana ouviu. Os seus olhos brilhavam na luz fraca do candeeiro, e pela primeira vez eu vi algo como esperança no seu olhar, uma faísca que se afirmava contra a escuridão. Os dias passaram, e Ana tornou-se mais corajosa, como uma planta que se estica para a luz. Ela ia trabalhar na livraria todas as manhãs, o seu passo mais firme, os seus olhos mais claros. Sophie ajudava-a, fazendo pequenos desenhos para a loja, imagens coloridas de flores e animais que Margaret pendurava nas paredes, como se fossem obras de arte. Tu és como uma tia, disse Sophie a Ana um dia, enquanto estavam sentadas à mesa da cozinha a fazer bolachas, com farinha nas bochechas. Ana riu, um riso claro e libertado. E eu vi o rosto dela iluminar-se, como se alguém tivesse acendido uma vela no seu coração. Mas a ameaça não tinha acabado. Uma tarde, enquanto eu ia buscar Sophie à escola, notei o mesmo SUV preto a seguir-nos, os seus vidros fumados como olhos a observar-nos. Virei para uma rua lateral, depois para outra, até que ele desapareceu. Mas o meu estômago estava apertado, uma sensação que eu conhecia da guerra, quando o inimigo era invisível, mas próximo. Eu sabia que Richard Voss não era o tipo de homem que desistia. Ele tinha os meios, o poder e a arrogância para acreditar que ganharia sempre. Uma noite, enquanto estávamos os três sentados à mesa de jantar, com pratos fumegantes de esparguete e molho de tomate à nossa frente, Sophie perguntou: Pai, por que é que o pai da Ana é tão mau? A sua pergunta pairava no ar. Inocente e, no entanto, pesada como chumbo. Olhei para Ana, que estava a brincar com o seu garfo, os olhos fixos no prato, como se temesse a resposta. Às vezes, disse eu com cuidado, escolhendo as minhas palavras com atenção, as pessoas esquecem que amar não significa possuir alguém. Elas pensam que podem controlar tudo, mas não podem. Ana olhou para cima, os seus lábios a tremer, e por um momento pensei que ela ia chorar. Ele pensa que me está a proteger, disse ela suavemente. Mas ele está a tirar-me tudo o que me faz ser quem eu sou. Sophie esticou a sua mãozinha e colocou-a sobre a de Ana, os seus dedos pequenos, mas quentes. Tu és forte, disse ela, a sua voz clara como um sino que ecoava pelo silêncio. E o Pai vai proteger-te sempre. Naquela noite, enquanto Sophie dormia e Ana estava no seu quarto, eu estava sentado na varanda com uma velha faca de caça na mão que não usava há anos, o seu cabo gasto, mas familiar. O vento trazia o uivo distante de um coiote das montanhas, um som que era selvagem e livre. Eu sabia que a calma era apenas uma respiração antes da tempestade. Richard Voss voltaria, e quando o fizesse, não viria sozinho. Mas eu estava pronto. Por Sophie, por Ana, pela família que estávamos a tornar-nos lentamente, sem o nomear. Eu já tinha perdido tudo uma vez, quando Lisa morreu, e não ia permitir que isso acontecesse novamente. A luta ainda não tinha acabado, mas eu sabia que éramos mais fortes do que ele pensava. Pois algumas batalhas não são ganhas com dinheiro ou poder, mas com a vontade de lutar pelo que é certo, pelas pessoas que nos são importantes. O ar de outono em Missoula, Montana, era fresco e cortante. Carregava o cheiro a folhas caídas
erva seca e o primeiro toque de neve que se acumulava nas Bitterroot Mountains. Os dias tinham encurtado, o sol envolvia a pequena cidade numa luz dourada que fazia brilhar os telhados das casas de madeira e projetava longas sombras sobre as ruas. Eu, Michael Weber, estava na cozinha da minha modesta casa, as mãos à volta de uma chávena de café, cujo vapor subia no ar fresco da manhã. Sophie, a minha filha de 6 anos, estava sentada à mesa, a rir com Anna, que lhe estava a mostrar como dobrar aviões de papel que navegavam pelo ar como pequenos sonhos. As duas tinham desenvolvido uma ligação que era como um laço invisível, forte e, no entanto, delicado, como os fios de uma teia de aranha que brilhavam na luz da manhã. Anna estava conosco há semanas, e embora as sombras do seu pai, Richard Voss, ainda pairassem sobre ela, ela tinha começado a construir uma vida. O seu trabalho na livraria The Open Page dava-lhe estabilidade, e a comunidade de Missoula, com os seus vizinhos amigáveis, os pequenos gestos de calor e as conversas por cima da cerca do jardim, tinha-a acolhido. Mas eu sabia que a calma não duraria. Homens como Richard Voss, com a sua riqueza incomensurável e a sua arrogância, não desistem, não quando o seu orgulho é ferido, não quando acreditam que o mundo lhes pertence. A tensão tinha aumentado nas últimas semanas, como uma tempestade a formar-se no horizonte. O SUV preto que nos tinha seguido reaparecia repetidamente, às vezes ao longe, uma mancha escura na periferia do meu campo de visão, às vezes tão perto que eu podia distinguir as silhuetas dos homens lá dentro. Os seus rostos escondidos atrás de vidros fumados. Eu tinha ensinado Anna a ser vigilante, sem viver com medo. Presta atenção aos detalhes, eu tinha dito, a minha voz calma, mas firme, como eu tinha aprendido na guerra, onde um passo em falso podia mudar tudo. Mas não deixes que eles controlem o teu coração. Ela acenou com a cabeça, os seus olhos castanhos determinados, mas eu via o esforço que lhe custava ser corajosa todos os dias. Sophie era a sua âncora, a sua despreocupação infantil, uma luz que mantinha a escuridão afastada. Uma noite, enquanto estávamos os três sentados na sala de estar, com um velho jogo de tabuleiro espalhado à nossa frente, os dados a tilintar sobre a mesa, Sophie perguntou: Anna, por que é que não vens morar sempre conosco? A sua voz era clara, cheia de esperança, e eu vi Anna sorrir. Mas os seus olhos estavam tristes, como se temesse a resposta. Quero encontrar a minha própria casa, disse ela suavemente. A sua mão acariciou os caracóis de Sophie. Mas vocês são a minha família agora. A palavra família pairava no ar, pesada e quente, como uma promessa, e eu senti algo a mexer-se no meu peito, um sentimento que eu não tinha permitido desde a morte de Lisa. A possibilidade de amar novamente, não apenas como pai, mas como alguém que deixava outra pessoa entrar no seu coração. Mas o passado tem uma maneira de se intrometer no presente, como um convidado indesejado que bate à porta. Uma noite, quando as estrelas brilhavam sobre Missoula e o vento uivava através dos pinheiros, um som que era selvagem e livre, eu vi luzes em frente à nossa casa. 2 SUVs pretos estavam estacionados na berma da estrada, os seus motores a zumbir suavemente, como predadores à espreita. Levantei-me, o meu coração batia calmamente, mas os meus sentidos estavam aguçados, como nos dias em que patrulhava ruas empoeiradas, onde cada segundo podia contar. Anna, disse eu suavemente, a minha voz pouco mais do que um sussurro. Fica com a Sophie. Ela acenou com a cabeça. As suas mãos tremiam, enquanto ela levava Sophie para a sala de estar, onde a menina brincava com o seu coelhinho de peluche, alheia ao perigo que espreitava lá fora. Eu saí para a varanda. As velhas tábuas de madeira rangeram sob as minhas botas, e vi-o. Richard Voss, no seu fato imaculado,
o relógio dourado a brilhar na luz do candeeiro de rua, como se quisesse desafiar a noite. Atrás dele estavam 2 homens, grandes e musculosos, os seus rostos duros como pedra, os seus olhos vigilantes, prontos para qualquer ordem. "Pensas que a podes esconder de mim, soldado?" disse ele, a sua voz fria, mas controlada, como um homem que estava habituado a que o mundo se curvasse à sua vontade. As suas palavras foram como um murro, mas eu mantive-me em pé, a minha postura relaxada, mas pronta. "Ela não é tua propriedade", respondi eu, a minha voz calma, mas inflexível, como o aço que eu tinha usado. "Ela é tua filha. Começa a comportar-te como um pai." Os seus olhos estreitaram-se, e por um momento eu vi algo no seu olhar. Não apenas raiva, mas dor, profundamente escondida sob camadas de orgulho e poder. Um homem que talvez soubesse amar uma vez, mas que se tinha esquecido. "Não tens ideia do que significa proteger uma família", disse ele, as suas palavras afiadas como uma faca que cortava o silêncio. "Ela pertence-me." Antes que eu pudesse responder, a porta atrás de mim abriu-se, e Ana saiu, a sua postura ereta, mas as suas mãos a tremer, como se estivesse a reunir toda a sua coragem. "Pai", disse ela, a sua voz firme, embora eu ouvisse o medo nela, como um leve tremor que ela tentava suprimir. "Eu não vou voltar. Eu quero viver a minha própria vida." Richard Voss riu, um som amargo e oco que ecoou na noite fria e parecia troçar das estrelas. "A tua própria vida?" zombou ele, os seus lábios crispados num sorriso estreito. "Pensas que esta terra, esta livraria, este homem," ele apontou para mim, a sua mão um gesto de desprezo, "podem dar-te o que eu te ofereço? Segurança, riqueza, uma vida digna de ti?" Ana deu um passo em frente, os seus olhos a arder com uma determinação que eu nunca tinha visto nela antes, como um fogo que finalmente queimava livremente. "Tu nunca me deste nada", disse ela, a sua voz embargada, mas ela encarou-o como se o estivesse a desafiar. "Tu deste-me regras, controlo, medo, mas aqui eu tenho liberdade. E pessoas que me amam, não porque têm de o fazer, mas porque querem." As suas palavras atingiram-no como um murro, e por um momento eu vi a sua fachada desmoronar-se, como o homem por trás do fato se tornou visível. Um pai que não sabia como amar sem possuir. Um homem que, na sua busca por controlo, tinha perdido tudo o que realmente importava. Sophie apareceu na porta, apertando o seu coelhinho de peluche, os seus olhos azuis grandes e curiosos, enquanto observava a cena à sua frente. "Bons pais protegem sem assustar", disse ela, a sua voz pequena, mas clara como um sino que cortava o silêncio. Uma frase simples que atingiu como uma flecha. Richard Voss olhou para ela, e algo mudou no seu rosto, como se as palavras de uma criança tivessem revelado uma verdade que ele não queria ver. Uma verdade que ia mais fundo do que toda a sua riqueza. Os homens atrás dele pareciam incertos, as suas mãos a tremer, como se esperassem uma ordem que não vinha. "Tens a coragem dela", disse ele finalmente a Ana, a sua voz mais suave, quase quebrada, como se estivesse a perceber pela primeira vez o que tinha perdido. "Eu dou-te isso." Ele ajeitou o seu fato, uma última tentativa de manter o controlo. Depois virou-se. "Isto não acabou", disse ele, mas as suas palavras soaram ocas, como um eco que se desvanecia na noite. Os SUVs afastaram-se, as suas luzes desapareceram na escuridão e o silêncio regressou, pesado e, no entanto, libertador. Como o ar depois de uma tempestade. Ana desabou nos degraus da varanda, os seus ombros a tremer, enquanto as lágrimas vinham, silenciosas e imparáveis, um rio que libertava todo o medo e dor que ela tinha carregado por tanto tempo. Eu ajoelhei-me ao lado dela, coloquei uma mão no seu ombro, o meu toque suave, mas firme.
Estás segura, disse eu. Conseguiste. Ela olhou para mim, os seus olhos brilhavam à luz do luar, e um sorriso fraco irrompeu pelas suas lágrimas. Obrigada, sussurrou ela. Sem ti e sem a Sophie, eu não teria conseguido. Sophie subiu para o colo dela, enrolou os seus bracinhos à volta do pescoço de Ana, e por um momento, nós três fomos uma unidade, ligados por algo mais forte do que o sangue. Confiança, coragem e a escolha de estarmos lá um para o outro. O vento trazia o uivo distante de um coiote, um som que era selvagem e livre, e eu sabia que tínhamos criado algo que era mais forte do que as ameaças de um homem como Richard Voss. As semanas passaram, e Ana floresceu, como uma flor que finalmente se abre para a luz depois de um longo inverno. Ela continuou a trabalhar na livraria, onde não só vendia livros, mas também partilhava histórias, falava com os clientes como se fossem amigos e fortalecia a comunidade à sua volta. Ela organizou um evento no The Open Page, uma noite em que angariou dinheiro para ajudar jovens que fugiam de relacionamentos controladores, fossem pais, parceiros ou outros que lhes tirassem a liberdade. Margaret, a proprietária, estava orgulhosa ao lado dela, os seus caracóis grisalhos a abanar, enquanto ela cumprimentava a multidão que se tinha reunido na loja. Os residentes de Missoula vieram. Trouxeram bolos e histórias, e ouviram as palavras de Ana, não toda a história, mas o suficiente para entenderem que ela era uma lutadora, uma mulher que tinha recuperado a sua vida. Sophie e eu estávamos lá, aplaudindo, enquanto Ana falava, a sua voz clara e forte, um farol para outros que procuravam o seu caminho. Sophie tinha pintado um cartaz, colorido e cheio de corações e estrelas, que estava pendurado por cima da entrada, e Ana chamou-lhe, a rir, a minha pequena artista, enquanto a abraçava. Uma noite, enquanto voltávamos para casa depois do evento, as estrelas a brilhar sobre nós como um mar de luzes, Sophie perguntou: Pai, por que é que ajudamos as pessoas? A sua pergunta era tão simples, tão pura, e no entanto tão profunda, que eu precisei de um momento para responder. Olhei para Ana, que caminhava ao nosso lado. Os seus passos leves, como se tivesse atirado um fardo que tinha carregado por anos. Porque a vida às vezes é difícil, disse eu, a minha voz suave, mas firme. Mas quando nos ajudamos uns aos outros, torna-se mais fácil. E porque, quando salvamos alguém, também salvamos um pedaço de nós mesmos. Ana sorriu, um sorriso que era livre, despreocupado, a primeira vez que a via assim, sem as sombras do passado, nos seus olhos. Vocês salvaram-me, disse ela suavemente. A sua mão pegou na de Sophie, e por um momento estávamos os três ligados, um trio que caminhava pela escuridão, mas que carregava a luz dentro de si. E eu nunca deixarei de ser grata por isso. A lição que todos aprendemos durante este tempo foi clara e profunda. A liberdade é um direito inalienável que ninguém, nem mesmo a família, pode tirar. Coragem significa defender-se a si mesmo e aos outros, mesmo quando o medo é grande, como uma onda que ameaça engolir-nos. E família não é apenas sangue. São as pessoas que te escolhem, que lutam por ti, que te amam sem te possuir, sem te moldar como lhes apetece. Ana encontrou o seu lugar em Missoula, nas nossas vidas, e tornamo-nos uma espécie de família, não por acaso, mas pela decisão consciente de estarmos lá uns para os outros. Richard Voss pode voltar, um dia, com todo o seu dinheiro e poder, mas ele encontrará uma Ana, que já não é aquela que ele queria controlar. Ele encontrará um homem que aprendeu que as batalhas mais fortes são ganhas com o coração, não com armas ou riqueza. E ele verá uma menina cujas palavras inocentes eram mais poderosas do que toda a sua influência, mais poderosas do que todas as suas ameaças. Pois no final é o amor verdadeiro e altruísta,
que vence todas as batalhas, que afasta toda a escuridão.